É muito normal quem tem vontade de crescer internacional começar com a parte acadêmica, porque ela te abre portas mesmo. Tu entra lá, começa a desenvolver mais networking, conhecer mais gente, Sim. isso gera oportunidades. Mas hoje, para quem tá aí estudando, ou então quem tá no começo da advocacia e quer crescer dentro do internacional, quais são as opções de carreira que existe dentro do internacional? É interessante se falar. Eu tô escrevendo um texto para entrar numa organização, uma associação aqui, né? Associação de classe, né? De advogados. E esse meu texto é sobre a influência dos cearenses na visão brasileira do direito internacional. Porque nós temos muitos cearenses aqui, né? Clóvis Bevilacqua, o Ildebrando Dacioli, né? Que foram realmente dois né? Forças da natureza dentro do direito internacional brasileiro. E uma coisa interessante é que o direito internacional é uma área um pouco diferente, porque a maioria dos professores são advogados nas cortes. Os grandes professores acabam sendo advogados ou no TPI, Tribunal Penal Internacional, ou então na Corte Internacional de Justiça, CIJ, ou então na própria OMC, na Organização Mundial do Comércio. Corte Interamericana nem se fala, né? É muito comum a gente ver aqui até advogados, professores brasileiros fazendo casos de advocacia, ou até mesmo amicus curiae. Então é muito comum para você, se você for... A academia ela é meio que necessária para quem quer trabalhar com direito internacional, ou público ou privado. Eu diria que o mestrado, a grande porta de entrada na matéria, a melhor ideia é buscar um programa específico. Então não é um programa de direito constitucional, não é um programa de direito civil, é um programa de direito internacional. No Brasil tem alguns, várias faculdades no Brasil tem. Eu acho que isso modifica a sua forma de enxergar, porque todos os seus professores, a princípio, vão ser da área. E você vai conhecendo um pouco mais, você vai conhecendo os professores, o que eles fizeram. Você vai começar a seguir o Lattes dele, né, que é o currículo acadêmico. E olhando para o currículo acadêmico, você vai ver o que é que ele fez. Ele foi consultor da onde, ele foi advogado da onde, ele fez o quê. Então, no direito internacional, assim, as áreas de carreira sempre estão muito ligadas com a academia. Eu diria que o mestrado é um ponto excelente, né? Até para você saber se é o que você quer mesmo, né? Porque às vezes o cara faz mestrado e é muito comum fazer mestrado e não fazer doutorado. Sim. É muito comum. É muito comum também pessoas fazerem mestrado muito tempo depois. Também é muito comum você fazer mestrado e já emendar no doutorado, que era um pouco do que a gente falava anteriormente. Que eu acho que pode funcionar para alguns muito bem, para outros funciona menos bem. Mas lembre que você, quando terminar o doutorado, você vai ter que inovar, você vai ter que criar alguma coisa que provavelmente você vai querer publicar. Então você tem que fazer aquilo com muito esmero, com muita paciência. De certo modo, eu acho que é bom você estar com a mente fresca para você fazer um bom trabalho, né? Então é mais ou menos nesse sentido em que eu me insiro nisso. Concursos existem. Primeiro, diplomata, né? Que não é um concurso jurídico. Né? Muita gente tem... até hoje, a maioria dos estudantes que passaram com os diplomatas são do direito, né? Na última... todas as provas que o diplomata tem um manualzinho no final, publicado pelos próprios alunos. São guias, né? Guias de aprovação. As melhores respostas e as piores respostas. Às vezes as piores tem o nome da pessoa e tudo, mas é bom você entender que às vezes o cara é bom em direito, mas não é bom em economia. Sim. Entendeu? Assim, eu, por exemplo, sou péssimo em economia, sei uma coisa ou outra. Eu lembro de um colega meu que disse que era péssimo em francês, zerou a prova de francês, ou chegou muito perto de zerar, e é diplomata. Então, assim, é um negócio muito, muito particular, assim, todo mundo, eu acho que o aprendizado é uma coisa que dá para todos, sabe? Só que, às vezes, as pessoas têm que ter adaptações nos seus projetos. Às vezes demora mais para um do que para o outro, às vezes o concurso é um pouco mais difícil para um do que para outro, às vezes a academia para uma pessoa que fez concurso é terrível. Mas é muito... Bom, são estudos diferentes que você tem que tentar englobar. Então, assim, dentro da advocacia, a academia tu acha essencial para poder a pessoa se inserir naquilo. Acho. Quem quer concurso e a diplomacia tem que entender que não precisa ser bom em tudo, mas precisa ser suficiente para poder conseguir passar. Exatamente. O concurso como um todo é isso. Você não precisa aprender propriamente aquelas coisas. Né? Salvo em concursos de grande complexidade, como diplomata, aí o Ministério Público Federal, Juiz Federal, enfim, talvez delegado de Polícia Federal, AGU em algum ponto ou outro. Mas dentro do internacional hoje tu vê essas duas grandes carreiras. Não, eu vejo mais ainda. O diplomata, ele é tão interessante para o internacional porque ele é um concurso que ele não é fiscal, que ele não é controlador, ele não é jurídico, ele é internacional. Então é muito comum os alunos olharem e se apaixonarem por aquilo ali, porque você aprende sobre o mundo. Coisas que eu poderia tranquilamente falar aqui numa conversa como essa, que eu aprendi estudando para diplomata, entendeu? Assim, há muitos anos atrás, 2017 para 2018, entende?
Coisas que eu, em menos de um ano de estudo, eu consegui consolidar na minha mente e que eu acho que, se a gente puder dizer que teve uma coisa, não foi uma arma secreta propriamente, mas uma coisa que eu acho que pesou foi esse estudo pré-me formar. Eu acho que antes de me formar, esse muito estudo, mais clareza eu acho, sobre o mundo como um todo. É como se ele tivesse criado a base da pirâmide, né? Tem uma teoria antiga chamada a pirâmide do conhecimento, né? Que você vai galgando os passos ali da base da pirâmide, e crescendo passinho por passinho, né? Eu acho que essa base da pirâmide, meio transversal, história, geografia, política internacional, que é uma matéria extremamente ampla, tem tudo, eu acho que foi uma boa base para mim. Então, eu acho que isso foi, de certo modo, um pouco diferencial. Se eu fosse olhar para trás e olhasse assim, o que é que eu fiz de diferente? Acho que isso sim. Mas tem outros concursos, para quem não quer ser diplomata, para quem já é da área jurídica, né? Como a maioria, eu imagino, do CEP, né? Pessoal, tem concurso da AGU, todos os concursos da AGU, né? Que é advogado da União, procurador federal, da Fazenda, todos esses têm direito internacional em algum modo, né? Claro, cada um mais ligado com a função de cada carreira, né? Sim, sim. Assim como o juiz federal, por exemplo, também ele vai trabalhar com uma parte internacional. Ministério Público Federal é muito comum trabalhar com questões internacionais. Então tem vários concursos jurídicos, esses de alto calibre dos jurídicos, acho que todos caem. Delegado de Polícia Federal, os concursos da AGU, Ministério Público Federal, Juiz Federal. Eu estou em dúvida se auditor da Fazenda também cai. Eu lembro que tinham muitos concursos, sabe, que caíam, que eram bem relevantes nesse contexto, né? Eram possibilidades e são ainda possibilidades. Conheço muita gente que fez um mestrado, tentou buscar uma área mais internacional e falou assim, agora eu preciso parar, vou fazer um concurso e depois eu volto. Sim. E aí volta e tudo mais, volta com menos destaque do que antes, mas tem uma segurança financeira muito maior, o que é importante para você fazer um trabalho legal na academia.